Esse é o sexto vídeo dos funcionários públicos, Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Nós paramos no artigo 260 e vamos repeti-lo. Essa aula é só de teoria. O próximo vídeo nós traremos 10 questões sobre a matéria que a gente já viu. O artigo 260 diz que para aplicação das penalidades previstas no artigo 251, que são repreensão, suspensão, multa, demissão a bem do serviço público e cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Quem são competentes? O governador do Estado, o secretário de Estado, o procurador-geral do Estado e o superintendente de autarquia. Eu falei que no caso da autarquia, será se o funcionário for funcionário dessa autarquia. Os chefes de gabinete, limitados à pena de suspensão. Os coordenadores, limitados à suspensão 60 dias. E os diretores de departamentos limitados e divisão, limitados à suspensão em até 30 dias. Como isso aqui é uma matéria muito importante, a gente não pode errar na prova, eu fiz um novo slide com os 3 últimos. Olha, os 2 primeiros é tranquilo, eles podem tudo. Governador e secretário de Estado, procurador-geral do Estado e superintendente de autarquia, eles podem tudo nas suas respectivas competências. Agora, os 3 últimos são mais complicados, então eu separei aqui um novo slide para a gente entender. Primeiro, eu inverti a ordem. Os diretores de departamento, o seu chefe, o coordenador e diretor daquela unidade que você trabalha, ele vai poder te dar uma pena de suspensão até 30 dias. Ele pode fazer isso. Diretor, suspensão limitada até 30 dias. Esse é o diretor. Assim, ele não pode dar uma suspensão de 60 dias. Quem pode fazer isso é o coordenador. Os coordenadores, cargos superiores, eles podem dar uma suspensão limitada a 60 dias. Então, depois dos diretores, tem os coordenadores. Acima dos coordenadores, nós temos os chefes de gabinete, bem próximo ao chefe do executivo do Estado. Portanto, esses podem aplicar a pena de suspensão quantos dias ele achar necessário. Lembrando que o limite da suspensão para o servidor público é de 90 dias. São 90 dias de suspensão. Chefe de gabinete pode dar pena de suspensão até 90 dias. Coordenadores até 60, diretores até 30. Então, a escadinha. Diretor, coordenador, chefe de gabinete. 30, 60 e 90. 30, 60 e qualquer tipo de suspensão. Então, tranquilo. Diretor, coordenador, chefe de gabinete. Secretário de Estado e procurador-geral do Estado, superintendente de autarquia e o governador, à vontade, qualquer punição que for cabível, até mesmo cassação da aposentadoria, demissão a bem do serviço público e cassação da disponibilidade. Continuando, parágrafo único. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Estão sendo julgados 3 réus, 3 acusados por receber propina, outro por coisas mais graves, por exemplo, insubordinação, uma sequência de erros. Quem vai aplicar a pena será a autoridade, que será o governador, no caso, porque a pena será de demissão, ou ainda um secretário de Estado, porque existe uma pena de demissão ali. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será daquele que tiver responsável pela penalidade mais grave. No caso, se tiver um secretário e um diretor de departamento, os 2 são competentes para aplicar determinada sanção, mas existe mais de um acusado e um deles a pena de demissão. O secretário ou o governador vai aplicar a pena para todos. As penas para todos os 3. É lógico que quem vai para a nossa prova, a gente vai memorizar assim. Memorizar somente que a competência será para aquele que tiver a capacidade, a competência para aplicar a penalidade mais grave. Observe que o nosso título em amarelo em cima é das penalidades, da extinção da punibilidade e das providências preliminares. Nós estamos falando das penalidades e sua aplicação. Agora, nós vamos falar aqui, olha, extingue-se a punibilidade, a extinção da punibilidade pela prescrição. Então, nós vamos falar deste caso aqui, que é a prescrição, que é um caso de extinção da punibilidade. O que é a extinção da punibilidade? A extinção da punibilidade
é um dispositivo do direito processual onde o Estado perde a possibilidade de punir um infrator. Sobre todos nós que somos imputáveis, paira a possibilidade de sofrermos a sanção do Estado. Mas essa possibilidade não é ad eterno. Ela decai, ela perde o prazo quando dá prescrição. Então, existem os prazos prescricionais. Se um determinado crime existe, por exemplo, a prescrição de 5 anos. Em 5 anos o Estado não me puniu, extingue a punibilidade, não pode mais me punir. Portanto, isso pode acontecer com a prescrição. Prescreveu, não posso mais ser punido. Então, extingue-se a punibilidade pela prescrição da falta sujeita à pena de repreensão, primeiro caso, suspensão, segundo caso, ou multa em 2 anos. Eu fui condenado ou estou sendo processado por uma falta que cabe pena de repreensão, de suspensão ou multa. Em 2 anos eu estou sendo processado, comecei a ser processado em 2011, chegou o final de 2013. Quando deu 2 anos, eu não sofri ainda a pena de repreensão, nem a pena de suspensão, nem a pena de multa, o Estado não pode mais me aplicar, prescreveu, estou salvo. 2. Da falta sujeita à pena de demissão, demissão a bem do serviço público, demissão a bem do serviço, e ainda a de cassação da aposentadoria ou disponibilidade em 5 anos. Então, observe que vai agravando, é uma escala. Neste caso aqui, imagine que em 2009 eu fui autuado comecei a ser investigado, fui citado ali por recebimento de propina para uma facilitação do serviço, e eu sou um funcionário público. E comecei a ser investigado, o processo rolou, só que passou 5 anos. Passou 5 anos e eu não sofria a condenação. Portanto, está prescrita. Não posso mais sofrer essa sanção. Não posso mais ser punido. A punibilidade está extinta. No caso da demissão, aposentadoria, cassação da aposentadoria ou disponibilidade, todos os casos de demissão, 5 anos. Então fica fácil. Todos os casos de desligamento definitivo do serviço público, 5 anos. Todos os casos de desligamento do serviço público, a extinção da punibilidade por prescrição se dá no prazo de 5 anos. Repreensão, suspensão e multa, 2 anos. 3. Da falta em lei como infração penal, no prazo prescrito em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 anos. O que isso quer dizer? Imagine nesse caso que nós estamos falando do crime de concussão. Está lá no Código Penal, na parte de crimes praticados por funcionários contra a administração pública. Nós temos um vídeo sobre isso aí. Vamos supor que o prazo prescricional do crime de concussão seja 7 anos. Apenas uma suposição. Neste caso, não será aqui, e a concussão cabe a pena de demissão, não serão esses 5 anos aqui, serão os 7 anos da pena de concussão. É isso que está dizendo o terceiro, da falta prevista como infração penal no prazo prescricional, desde que ele seja superior a 5 anos. Se for inferior, será o prazo prescricional esse aqui, 5 anos. Se for superior, o prazo prescricional será o do crime. Então, eles vão utilizar o prazo prescricional lá do crime aqui na aplicação administrativa. Então, guarde isso. Primeiro caso, repreensão, suspensão e multa, 2 anos. Todas as penalidades que provocam o desligamento definitivo do serviço público, 5 anos. E, se for um crime prescrito na lei penal, será aquele prazo, se aquele prazo for maior do que 5 anos, para prescrever, para extinguir a possibilidade de o Estado aplicar uma pena. Quando começa a correr o prazo para a prescrição? Primeiro caso. Então, nós temos alguns casos aqui, nós temos que observar. 1 e 2. Primeiro caso, no dia em que a falta foi cometida. Eu cometi a falta no dia 1º de janeiro de 2013. Então, começa a contar dali
para a prescrição, para os casos de repreensão, multa e suspensão de 2 anos, ou os casos de desligamento definitivo, 5 anos. E isso aí a partir da data que foi cometida a falta. Agora, existe o caso ali, principalmente, os da pena de aquele funcionário que faltou ao trabalho por mais de 30 dias, do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência nas faltas continuadas ou permanentes. É o caso de abandono de serviço. Vamos supor que o funcionário faltou 40 dias consecutivos do serviço. A partir daquele dia que ele retornou, começa a prescrever. A prescrição começa ali daquele dia, no dia em que cessou a continuação ou a permanência das faltas continuadas ou permanentes. Então, ele faltou ali, ele ficou, por exemplo, também, ele faltou mais de 45 dias interpoladamente. A partir daquele dia que ele retornou ao trabalho, após o 46º dia, começa a contar ali o prazo para prescrição. Então, nos crimes permanentes, da data onde cessa a continuação e no dia que a falta for cometida, nos demais casos. O parágrafo 2º, apesar de eu acho que muitos advogados conseguem quebrar isso aqui, é uma opinião pessoal, e eu nem sou advogado, interrompem a prescrição, a portaria que instaura a sindicância e a que instaura o processo administrativo. Então, portanto, ele cometeu a falta, começa a contar o prazo prescricional. Segundo o estatuto, assim que foi instaurada a sindicância, o diretor da repartição instaurou a sindicância ou instaurou um PAD de procedimento administrativo disciplinar, encerra-se a contagem, interrompem a prescrição, porque o processo está andando, está em andamento. Então, interrompe esse prazo. Para a nossa prova, é o que está valendo. Quando que interrompe a prescrição? Da sindicância, da portaria que instaura a sindicância, ou EA, que instaura o processo administrativo. Início da sindicância ou início do processo administrativo interrompe a prescrição. Para a prova, está valendo. 3. O lapso prescricional corresponde. Nós temos esses casos aqui a observar. O lapso prescricional, então, corresponde. Primeiro caso, na hipótese de desclassificação da infração ao da pena efetivamente aplicada. O que é isso aqui? Imagine que você está sendo, ou eu, chega de você também já está cheio de problemas. Agora, vamos supor que eu, como funcionário público, estou sofrendo uma pena, estou sendo acusado de uma pena, estou sendo processado por algo que vai culminar com a minha demissão. O prazo prescricional é de 5 anos, mas só que meu advogado era bom, meu defensor, ele desclassificou aquela infração para uma infração que cabe apenas a pena de multa ou a suspensão. Então, neste caso de desclassificação da infração, o lapso prescricional será o da pena efetivamente aplicada. Qual seria a pena que seria aplicada? Será, portanto, a pena de suspensão. Então, o prazo prescricional não será mais 5 anos, será 2 anos. É isso que quer dizer, na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena que foi efetivamente aplicada a mim. 2. Na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese cabível. O que é mitigação? A mitigação seria aquele caso de, por exemplo, de reduzir, remediar, abrandar a pena. O melhor sinônimo para mitigação é abrandar. Corresponde também ao da atenuação. Atenuar também é abrandar, tornar mais tênue. A pena será menor. Então, neste caso aqui de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese cabível. Neste caso aqui não vai reduzir. Cuidado. No caso de mitigação ou atenuação, eu sofreria uma pena, por exemplo, de cassação da disponibilidade. Vamos supor. Só que a pena foi atenuada. Houve ali uns atenuantes, eu colaborei na investigação, minha pena foi atenuada e reduziram ali para uma suspensão. Vou ficar uns meses sem receber. Por exemplo, neste caso, o prazo prescricional não é reduzido. Ele é o da pena em tese cabível. Qual que era a pena? A pena era de cassação da disponibilidade. Então, o prazo prescricional será de 5 anos. No primeiro caso, sim, reduz. A pena
efetivamente aplicada. Agora, se for caso de atenuação ou mitigação, não. Desclassificação reduz o prazo. Mitigação ou atenuação, não. Vamos continuar? Quando que não ocorre a prescrição? 1. Estando sobrestado o processo administrativo para guardar a decisão judicial na forma do artigo 3º do artigo 250, do parágrafo 3º do artigo 250. Olha aqui o parágrafo 3º do artigo 250. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para guardar a decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Isso pode ocorrer. Pode ocorrer o sobrestamento. Imagine que você está sofrendo um procedimento administrativo que pode causar sua demissão. Só que esse processo foi sobrestado, ele está parado, aguardando o juiz, o senhor juiz, excelentíssimo senhor juiz da comarca respectiva, para que ele tome a decisão, porque o fato também é um crime. Como está sobrestado, está parado, então não corre a prescrição. Enquanto não houver a decisão judicial, não corre a prescrição, ok? 2. Enquanto insubsistente um vínculo funcional que venha a ser restabelecido. No caso do 2, a linha 2, imagine que você foi demitido e está tentando ali a reintegração. A reintegração é a volta do funcionário demitido por decisão judicial. Naquele período que você ficou afastado, se estava correndo um novo processo, aquele período que você estava afastado ali por demissão, não conta. Então, enquanto insubsistente um vínculo funcional que venha a ser restabelecido, não corre a prescrição. Aquele prazo prescricional não existe. Esses dois casos, então, a gente deve guardar. Enquanto sobrestado, ou seja, está parado, aguardando a decisão judicial, enquanto insubsistente o vínculo. Nestes dois casos, não correrão o prazo prescricional. O parágrafo 5º vem dizer que, extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinar o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor, sem problema para a prova, foi extinta a punibilidade. Não posso mais sofrer a sanção porque demorou tempo demais, mais de 2 anos ou 5, de acordo com cada caso. O meu chefe vai colocar na minha pasta que foi extinta a punibilidade. Eu sofri o processo, mas foi extinto. Parágrafo 6º. A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Por que isso? Para que não haja ali benefícios no serviço público. Imagine que seu chefe é seu amigo, ele vai ficar enrolando para que haja prescrição e você possa não mais sofrer uma pena. Então, deve haver o quê? A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo determinar, quando for o caso, as providências necessárias para a apuração da responsabilidade. Por que prescreveu o caso? Foi por causa de uma facilitação? Foi por causa de uma conivência? Então deve ser observado. Artigo 262. O funcionário que, sem justa causa, deixar de atender qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfeita essa exigência. Neste caso, o funcionário está sendo processado e na data dia 25 do mês tal, 25 de setembro, ele tem que comparecer à audiência. Ele vai enrolando para ver se prescreve. O que acontece? Ele terá suspenso o pagamento ou vencimento, salário seco, remuneração, se tiver acréscimos, até que satisfaça a exigência, ou seja, até que ele compareça no serviço para responder, para ser ouvido. Aplica-se aos aposentados ou disponibilidade o que couber nesse artigo, quanto aos prazos prescricionais, quanto ao caso de deixar de receber a remuneração e tudo mais que couber, sem problemas para a prova. Artigo 263. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que forem impostas. Pessoal, existem casos, nós veremos, em que essas penas, após um prazo, serão retiradas, mas, qualquer regra, deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que forem impostas. Então, eu sofri a pena de repreensão, depois sofri uma suspensão, depois sofri pena de multa, tudo aquilo deve estar na minha pasta e será levado em conta no caso da avaliação individual de desempenho.
E aqui nós terminamos mais esse vídeo. No próximo eu aguardo você, em que nós faremos 10 questões de concursos públicos. Questões que já caíram ou que possam vir a cair também. Muito obrigado e até a próxima.